Eu acho que essa seja uma pergunta, inclusive, mais apropriada para você já comentar daí, seguindo esse fluxo que você está indo, falar um pouco das viagens missionárias, né? Em Ah, meio a elas houve as prisões, né? Em meio a esse caminhar, eu quero dizer, mas uhum. vale a pena a gente falar disso, então depois a gente fala um pouco mais dessas prisões. É. Então, o legal aqui é que as viagens missionárias, né, no livro aqui, nós temos aí na página 62 o mapa da primeira viagem missionária. Né, é Olha muito aí. bom visualizar isso tudo aí, né, e ver como foi. Foram enviados de Antioquia, da Síria, passaram. E é interessante, né, você sabe que Barnabé é de Chipre. Né? Uhum. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, né? A gente já sabe disso. Mas aí quando você vê que terminou o ministério e Barnabé deve ter ficado muito feliz, como o autor diz aqui, né, com o resultado, né? Que coisa boa se conectar isso de novo. E aí foram então para o sul dessa parte que era chamada Ásia Menor, e isso hoje é a Turquia. E havia várias regiões ali, né, e Paulo esteve principalmente junto com Barnabé ali na parte central, que era a Galácia. A Galácia está bem no meio dessa região, e ali que ele ministrou em várias cidades: Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, né? E fizeram a volta por essas mesmas cidades, né? E aí voltaram de novo de navio para Antioquia. Então essa foi a primeira viagem aí. Né? Teve aí alguns acidentes de percurso, mas nada de prisões de mais longo prazo aí, né? Aí temos depois a segunda viagem, eu já vou achar o mapa aqui, né? Agora a segunda viagem de Paulo, o mapa está na página 78, né? Agora sim, o que ele faz? Para começar, tiveram uma rixa lá entre eles, né, sobre Marcos, João Marcos. Paulo não queria levar porque o homem né, deu para trás na primeira viagem, e Barnabé queria levar. E o resultado foi bênção, né? Duas equipes missionárias saindo para o trabalho, né? Então Paulo leva Silas e eles vão agora passando pela região natal de Paulo. Dessa vez não saem de navio, mas vão a pé. E quem puder olhar o mapa ali vai acompanhar, né? Passam por Tarso, a região dele, ele deve ter pregado ali com certeza nessa região, né, norte da Síria primeiro e depois na Cilícia, e aí ele visita as igrejas que ele fundou, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, e avança, né, inclusive tem lá, né, um desejo de ir para o norte, e acaba não sendo permitido, né, pelo Espírito Santo, e em Troade recebe então essa visão para partir para a Europa, passar de navio ali então para Macedônia e depois para Acaia. E aí então entram cidades conhecidas como Filipos, Tessalônica, Bereia, na Macedônia, e depois Corinto e Atenas na Acaia. Né? E aí faz a volta por Éfeso. Éfeso é interessantíssima, tive o privilégio de visitar lá, né? Olha que legal. Vale a pena olhar tem uma foto do teatro de Éfeso aqui, eu já vou lembrar a página aqui, se eu não lembrar depois eu acho, a gente fala. Né? Tem Sim. uma página, uma foto do teatro de Éfeso ao ar livre, eu estive lá, Ruínas do e Teatro de Éfeso, a página 137. pronto, Dá para 137. Está aqui. 25 mil pessoas, né? Olha só. Exatamente, olha só, 25 mil pessoas. Rapaz. Paulo esteve em Éfeso, né? Coisa Uhum. impressionante. Aliás, tem uma longa história, tem um período mais longo que ele ficou em Éfeso, né? E aí ele volta de Éfeso e volta agora diretamente para Cesareia, Jerusalém e depois para Antioquia. Então essa foi a segunda viagem missionária, e depois temos também a terceira, onde está a terceira agora, o mapa aqui já vamos achar. Cento e vinte e Agora, nove. agora partem de novo, fazem um roteiro muito parecido com o da Aham. segunda viagem. Paulo devia estar com saudade de um cafezinho na casa da mãe ali, se é que ela ainda estava, né? Talvez não, né? Essa Aham. altura já
quase 60 anos, a mamãe talvez não estivesse mais, né? Mas passou por sua cidade, as cidades em que constitui a igreja, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, e aí, nessa vez, na ida já, ele passa por Éfeso, depois Troade, e vai de novo, Macedônia, Acaia, e volta quase o mesmo trajeto até perto de Éfeso, em Mileto, e depois volta diretamente né, para Tiro e depois para Jerusalém. Então essa seria a terceira viagem missionária. No final dessa viagem, então ele é preso. Faltou dizer que em Filipos, sim, temos a história famosa, né, de Paulo e Silas presos, Atos 16, em Filipos, né, e a terra treme, e o carcereiro quer tirar a própria vida, e assim por diante. Lembramos dessa história, né, ficou preso lá. Depois ele é preso em Jerusalém, né, depois dessa terceira viagem, é preso em Jerusalém, e tem umas reviravoltas impressionantes ali em Jerusalém mesmo. Ele é transferido por segurança para Cesareia, né, e aí em Cesareia ele fica um tempão, provavelmente 2 anos, um pouco mais, e aí ele pede, então essa já é a terceira prisão que ele ficou, e ele pede para ser julgado, né, para aparecer diante do próprio César. Então é enviado para Roma, onde fica. E aí tem possibilidades, então, uma prisão com certeza, mas era tipo prisão doméstica, né? Ele tinha o seu lugar, ele pagava o aluguel pela sua moradia, mas tinha um soldado constantemente vigiando ali, né? É possível que tenha sido inocentado, não temos confirmação disso, oficial, né? É possível que tenha sido inocentado, que depois tenha viajado, né? Podemos falar sobre isso depois ainda, mais para mais projetos missionários, e que talvez depois foi preso mais uma vez. Então são 4 ou 5, né? Fora as ameaças e espancamentos, apedrejamentos e assim por diante que passaram, né? Jesus realmente cumpriu com a sua promessa de ensiná-lo o que importava sofrer por Cristo, né? Por ele mesmo. Né? Ai, ai, ai. Alguém que sofreu por isso, mas o que é lindo de saber é que Paulo hoje está naquele incomparavelmente melhor. Ele partiu para estar com Cristo e um dia terá um corpo ressurreto e desfrutará ainda continuará desfrutando dessa vida eterna com o seu Senhor, para a glória dele, jamais, já agora sem as dores que ele tanto sentiu, já sem as lágrimas, né? Isso é muito bonito, né? Desse homem que serviu tanto o Senhor. É bem isso, e às vezes a gente se admira de ver Paulo dizendo, puxa, eu queria estar com Cristo, né, o que é muito melhor e tal, né, e a gente está com a vida razoavelmente boa, diz, não, ainda não, peraí, né, quero casar, quero ter filho, quero ter neto, quero não sei o quê, né. Se olhar desse ponto de vista, o quanto sofreu, é admirável que Paulo tenha dito, não, mas eu sei que por hora é melhor ficar com vocês, né. Isso é verdade. Capítulo Era 1, alguém, né? Exato, até um ensino aí para nós, né? Lembrar como ele mesmo sabia muito bem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, foram chamados segundo o propósito do Senhor, mas que isso envolve inclusive tanto as alegrias quanto as tristezas, né? Por isso que ele dizia que tudo podia naquele que o fortalecia, ele podia suportar qualquer coisa, mas está aí um homem que, em meio a tantas dores, sabia que era incomparavelmente melhor partir e estar com Cristo, mas ele ainda confiava que se ele estava respirando é porque o autor da vida ainda o queria vivo ali, servindo e sendo usado por ele para a glória dele. Então, para a gente lembrar para a nossa vida, né? Nossa vida está nas mãos do Senhor, ele que nos conduz, e cada evento deve ser vivido com toda dedicação para ele, descansando nas promessas dele, com esperança nas promessas dele.